esse ponto não poderia faltar no roteiro da Cidade Velha, né? Como vocês já sabem, a ocupação colonial aqui de Belém, ela começou com o marco, que foi a construção do forte na beira da Baía do Guajará. E também vocês sabem que a primeira rua aberta pelos colonos foi a Siqueira Mendes, antiga Rua do Norte, né? Também adjacente à Bahia. Então essa rua, ela ligava justamente o forte com a casa da pessoa que era então o nosso segundo governador-geral, né? O Bento Maciel Parente. O primeiro foi o Castelo Branco. Então aqui ficava a casa dele. Acontece que em 1626 chegaram os carmelitas calçados. E assim, as irmandades, as ordens religiosas, elas tinham muita influência naquela época. Afinal, não existia uma separação formal entre o Estado e a religião e a igreja. Então, o Bento Maciel Parente cedeu a casa dele e o terreno aqui para que eles pudessem construir a sua própria igreja e o seu próprio convento. E eles tinham várias propriedades aqui na Belém Peninsular, insular, né, nas ilhas, tinham olarias, tinham engenhos, isso era normal para as ordens, né? Eles tinham escravos, por exemplo, né? Então, assim, mas agora, essa construção que vocês estão olhando, ela não é daquele período, ela é de 1777, né? Ela foi planejada por Antônio Landi, né? Inclusive aqui a sede do Fórum Landi, que estuda sobre o trabalho dele. Ele era um arquiteto italiano que ele veio para cá porque ele fazia parte da comissão demarcadora. Então, devido à assinatura do Tratado de Madrid, Portugal e Espanha tinham que demarcar as suas terras. E ele veio trabalhar nesse projeto. Como desenhista, ficou aqui, né? Então, ele participou de muitos projetos arquitetônicos aqui, também nos interiores. Então, essa fachada ela é de pedra, uma pedra de Lhoz, que é vinda de Portugal, né, para vocês terem uma ideia. Naquela época, a nossa relação colônia, né, com a metrópole portuguesa, ela era muito estreita. O próprio governador-geral, o Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ele era irmão do Marquês de Pombal, né? Então, nessa época, a época da Amazônia Pombalina, várias reformas aconteceram, várias mudanças. A intenção deles era reforçar o poder do Estado português, a autoridade do Estado português. Então, aqui em Belém, foram construídas igrejas, palácios, né? O Palácio do Governo, nós vamos falar mais sobre ele depois. Então, esses são os marcos do poder. Esse aqui é um grande símbolo do poder colonial, do domínio português sobre as nossas terras amazônicas. E assim, eu queria chamar a atenção para o fato de que a maior parte dos trabalhadores que construiu essas igrejas, esses palácios, era negra indígena, né? Os indígenas, a escravidão indígena, ela foi proibida no século XVIII, mas existia um trabalho compulsório, né? Geralmente essas ordens, elas ensinavam esses ofícios e eles trabalhavam como pintores, escultores, enfim. Então isso deu um traçado único às nossas igrejas, aos palácios, porque ocorreu muita adaptação, assim, de formas clássicas. Por exemplo, um cacho de uva virou um cacho de açaí, né? Gaivota virou garça, virou arara. Então eles utilizavam exemplos da própria flora, da fauna amazônica, né? Então são os pequenos detalhes. Enfim, e outra coisa, naquela época, ainda no século XVIII, não tinha asfalto, a rua era de terra batida, a maior parte das casas não tinha assoalho, eram de madeira, né? Uma minoria realmente era feita de pedra e cal, né? Então, as casas eram baixas. Então, imagine a sensação para uma pessoa daquela época ver uma coisa assim, que até hoje ainda é uma coisa imponente, é impressionante para a gente. Então, ela foi tombada em 1941, isso já faz um bom tempo, né? Porque realmente, em relação ao tombamento, há uma tendência a proteger as marcas desse legado colonial, do que é europeu, em detrimento do que é indígena, do que é africano. E também do patrimônio material, né? Em detrimento do imaterial. Mas assim, eu queria chamar a atenção também que aqui nessa praça, na Praça do Carmo, costumava existir uma igreja. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. E tinha várias irmandades do Rosário. E como eu falei, essas irmandades, as ordens religiosas, elas tinham muito poder, exerciam muita influência. Então, existia uma briga, uma rinha entre a Irmandade do Rosário dos Homens Brancos e a Irmandade do Carmo, né?
Dizem as más línguas. E assim, a gente tem que entender que essas irmandades exerciam realmente muita influência. A construção de uma igreja, ela praticamente orientava o eixo de crescimento de uma cidade. Porque as pessoas costumavam morar perto das igrejas. Elas costumavam, as pessoas mais notáveis, serem enterradas nas igrejas. Ou então, às vezes, as igrejas tinham um cemitériozinho. Né? As pessoas mais influentes eram enterradas dentro da igreja. Né? Tinha um lugar especial. E esse também era o caso aqui. Então, assim, a gente não tem muita informação sobre essa igreja. Ela foi construída mais ou menos em 1660. E ela era simples, ela era, assim, tamanho médio. Simples, assim, na sua ornamentação. E, assim, ela foi perdendo, a Irmandade, ela foi perdendo a influência. Até que em 1916, eles resolveram fechar a igreja. Então, resolveram fechar a igreja. E ela foi demolida meados da década de 1930. E passou todo esse tempo fechada. Então, na época que ela foi demolida, ela praticamente já estava em ruínas, porque ela ficou sofrendo as intempéries, né? Então, foi demolida e aí foi colocado aqui na praça o busto do Dom Bosco, né? Que vocês podem ver ainda. E um coreto. Aí, assim... Aí, em 1994, fizeram uma reforma aqui. A intenção era revitalizar o centro histórico. Foi nessa época que eles escavaram aqui, eles removeram o coreto, escavaram aqui, deixaram as ruínas expostas, com a intenção de valorizar esse que é parte da nossa identidade, né? Eu sei que ninguém aqui teve a oportunidade de ver essa igreja de pé, mas enfim, é parte da nossa história e ela estava sendo ignorada, né? As ruínas, elas ficavam aqui, nessa parte aqui, eu ficava meio... Só que, tá bom. Depois ele vai falar mais sobre isso, que teve uma reforma e, de novo, essa parte da nossa história foi praticamente apagada. Mas, enfim, também tinha um coreto, só que removeram o coreto para fazer um anfiteatro. Porque, na época aqui, esse era um espaço importante para a vida cultural da nossa cidade. Tinha serestas, tinha a Feira do Miriti, um pouco antes do Sírio, né? O pessoal chegava aí na Bahia, vinha trazendo seus produtos para comercializar aqui. Então, a vida cultural aqui era animada, mas com o tempo isso foi acabando. Então, assim, o principal fator por trás disso é a criminalidade. A criminalidade aumentou muito em toda a cidade, mas ela realmente impactou muito o modo de vida das pessoas aqui do centro histórico, né? Da Cidade Velha, da Campina. Então, assim, as pessoas, elas se sentem muito inseguras, né? Tipo assim, geralmente o roteiro acontece domingo de manhã. Né? Então, quando o Ver-o-Peso não está funcionando, quando o mercado está fechado, realmente as ruas, elas ficam bem ermo, né? E as pessoas, elas têm uma sensação de insegurança muito forte, né? Então, isso prejudicou muito a vida cultural aqui, porque não tem um policiamento bacana, né? Como tem lá no Forte. Então, isso impactou muito a vida das pessoas. E as famílias mais abastadas, elas foram saindo aos poucos daqui. A partir da década de 1940, que começou o processo de verticalização, né? Construção de prédios. Isso começou na Presidente Vargas, que era 15 de agosto. Aí as famílias mais abastadas, elas foram saindo, né? Queriam uma coisa mais moderna. Então, assim, isso prejudica na preservação do patrimônio. Porque as pessoas que ficaram aqui, tipo, isso aqui é centro histórico, isso aqui é protegido, é tombado. Você não pode mexer se você não tiver autorização da teoria da CEUB, do IFAM. Mas acontece que isso já é frustrante para muitas pessoas. Querem expandir, de repente, a casa, o seu negócio, não podem sair daqui. E as pessoas que ficam, muita gente tem dificuldades econômicas mesmo, financeiras, para manter esse patrimônio. Tem alguns incentivos, tipo assim, abatimento no IPTU, né? Se a pessoa conservar a propriedade dela, ela tem esse abatimento, né? Pode ser, acredito que pode até abater totalmente o IPTU. Só que realmente tem que ter dinheiro primeiro para fazer isso. Então, isso prejudicou muito na proteção desse patrimônio. Mas a gente tem que entender que, pelo menos agora, tem uma política de proteção ao patrimônio, uma ferramenta de proteção ao patrimônio. Você tem várias ferramentas. Nós nunca ficamos tão preocupados com o patrimônio, na verdade. Eu sei que a gente anda pelas ruas e tem muitas casas completamente abandonadas, quase em ruína. Mas assim, ir aprimorando as coisas a cada dia. Porque, para vocês terem uma ideia, como eu falei, demoliram completamente a igreja do Rosário dos Homens Brancos. Que em meados da década de 1930 não tinha uma política, não tinha nenhuma ferramenta de proteção ao patrimônio. O IFAM nasceu em 1937. Então é isso, gente. Obrigada.